Por favor. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, antes de mais nada, né? Em especial às mulheres, que no dia de hoje celebram aí esse dia especial, que como o nosso apresentador falou, são todos os dias. Eu queria, em especial, agradecer a Besco pela oportunidade de participar da COBI de forma mais ativa. Para mim, em especial, nesse painel, falar sobre mecanismos financeiros para impulsionar o mercado. Eu acho que esse é um dos grandes entraves que a gente tem, entre outros, mas esse é muito importante, em especial nesse momento que a gente vê o setor perdendo recursos. Então, acho que mais do que na hora da gente acelerar um movimento de trazer novas formas de poder financiar os projetos e impulsionar o setor. Bom, e tentando olhar o lado positivo disso, o copo cheio, na verdade, estimular mesmo. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, trazer alternativas, perguntar, e as ESCOs têm um papel fundamental em desenvolver esse mercado para que os projetos aconteçam de fato. Bom, vou passar aqui a bola, acho que seguindo a programação, a primeira apresentação é do Renato, né? Ele veio substituir o Rodrigo, que teve um contratempo. Boa sorte aí. Alô? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Renato, eu trabalho na gerência setorial do Departamento de Energia Elétrica, lá do BNDES, na área de transição energética e clima. Eu estou aqui substituindo o Rodrigo Bacelar, que é o gerente, é o ponto focal aí nesse assunto de eficiência energética, geração distribuída lá do BNDES, mas ele testou positivo para a Covid, não pôde estar aqui. Então, aproveito para lembrar, né, a gente continuar se protegendo e principalmente se vacinando, que esse problema ainda persiste. Então, eu vou tentar conduzir aqui a apresentação. Tem esse tema aí de ações para um mundo mais sustentável. A gente vai apresentar uma delas, né, uma dessas ações mais recentes que o BNDES está promovendo. E tem a ver com o tema aqui do nosso evento, que é de eficiência energética. Aqui a gente traz um assunto que já foi debatido aqui exaustivamente, né, que é o custo do desperdício de energia elétrica, principalmente, energia de forma geral. E aí, trazendo um dado aí, cuja fonte é o Potencialize, né, inclusive tem muito material no site do Potencialize, material de ensino, de estudos, vídeos educativos, ferramentas. E um desses textos é de um levantamento feito pela Abesco, que dimensionou em 52 bilhões a perda com desperdício de energia elétrica nos últimos 2 anos. E isso dá mais ou menos 71 milhões de reais de perda diária, que é quase a metade da produção de Itaipu para o mesmo período. Então, 52 bilhões em 2 anos, 26 bi por ano, e cerca de 1/3 dessa energia desperdiçada poderia ser economizada, e aí a gente está mirando nas pequenas e médias empresas, principalmente, né, que acho que tem mais dificuldade em acesso a crédito e em destravar essas ações de melhoria da eficiência energética, principalmente as pequenas e médias empresas industriais e com intervenções térmicas, né, que é o nosso grande gargalo aí. Então, se esses 26 bilhões pudessem ser, 1/3 disso pudesse ser economizado, né, já seriam perto de 8 bilhões de reais por ano. E aí, mesmo que a gente seja conservador, vamos considerar aí um mercado potencial de 1 bi por ano em potencial de ganho que a gente poderia ter só com a economia da energia desperdiçada. Então, é mais ou menos esse número que a gente trabalha dimensionando o mercado, um potencial de investimento de 500 milhões a 1 bi por ano. E a EPE ainda nos traz que 10% da energia, de toda a produção energética do país é desperdiçada. Então,
é um montante gigantesco, tem muito trabalho a ser feito, e o que a gente quer é eliminar as barreiras para que esse mercado se desenvolva. Bom, benefícios da eficiência energética a gente já também debateu aqui amplamente, não vou me estender muito, só dizer que tem todos esses alinhamentos, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, a agenda ESG, as COPs que, ano após ano, reforçam e detalham mais compromissos dos países. O Brasil tem compromissos bem ambiciosos, e a gente também já viu que a eficiência energética é um fator fundamental para atingir esses objetivos, com também uma oportunidade nossa aqui, que a gente tem, em especial no Brasil, de uma reindustrialização de baixo carbono. O mundo todo gostaria de estar na posição em que a gente está, com recursos energéticos, recursos minerais, pessoas qualificadas, estabilidade, um bom ambiente de negócio. É claro que tudo isso pode melhorar, pode ser melhor aproveitado, mas a gente tem todos os fatores para conseguir aproveitar isso e interromper esse processo de desindustrialização que a gente está e aproveitar para retomar isso, aproveitando esse potencial energético de baixo carbono que a gente tem. Então, o mundo vai tratar isso mais seriamente, isso vai ser um requisito para que se venda no mercado internacional, vai ser uma espécie de novo grau de investimento, e a gente tem essa oportunidade de se reposicionar e aproveitar essa onda. Bom, a gente aqui está especificamente falando de pequenas e médias empresas, né, porque elas são representativas, representam 27% do PIB, 99% da quantidade de CNPJs que a gente tem no Brasil. Não tem aqui números de mão de obra, mas é também bastante significativo. E eles respondem por um consumo anual de 280 milhões de megawatts-hora, o que dá quase 60% do consumo de eletricidade. Então, é o nosso foco aqui, e a gente está trazendo um produto voltado especificamente para esse mercado. Esses projetos, eles geralmente têm um payback curto, tipicamente menor do que 5 anos, e muitas vezes abaixo de 2 anos. Então, é o que a gente se chama no jargão de low hanging fruit, né? aquele ganho rápido e muitas vezes simples, que só precisa de algum impulso, né, de algum estímulo para ser feito. Muitas vezes de capacitação, de conhecimento, muitas vezes de financiamento, mas tem muito potencial aí. Ações de de eficiência energética, a gente também já debateu bastante aqui, só ressaltando que os ganhos, né, os ganhos de eficiência energética, principalmente aqueles térmicos, de ar-condicionado, de climatização, iluminação, é aquilo que a gente está querendo desenvolver com esse produto. E o que a gente está trazendo aqui visa começar a resolver, numa primeira interação, algumas dessas barreiras ao financiamento de eficiência energética que vêm sendo debatidas por especialistas, né, no setor bancário, no setor financeiro, com as ESCOs, com as empresas. Algumas delas estão citadas aí, a baixa capacidade de fornecer garantias das empresas e das ESCOs, né? Muitas não têm uma estrutura de balanço ou garantias financeiras ou ativos para serem dados como garantias para se conseguir um financiamento para os seus projetos. Uma capacidade limitada aí de estruturar um pipeline de projetos, né, que sejam financiáveis, e também falta de conhecimento tanto dos bancos quanto das empresas para avaliar riscos e tecnologias dos projetos de eficiência energética. Tem uma elevada percepção de risco das instituições financeiras, e aí acaba criando uma burocracia excessiva para acessar as fontes de financiamento, e também uma falta de processos estruturados e esteiras rápidas para se acessar esse crédito. E aí, então, o FG Energia, que é o produto que o BNDES está operacionalizando, né, que foi gestacionado tem sido
desenvolvido desde 2019, começou com discussões no Laboratório de Inovação Financeira, num grupo de finanças verdes, que reúne entidades financeiras e especialistas do mercado, e recebeu o apoio do Procel, recebeu o investimento do Procel numa chamada pública de projetos de eficiência energética, e o Procel forneceu os recursos para capitalizar esse fundo, e esse fundo, o objetivo dele é prover garantias para os projetos de eficiência energética. Então, a gente está atacando aqui um dos problemas, que é a dificuldade das empresas, das ESCOs e das empresas tomadoras finais, né, desse porte de pequenas e médias empresas, de conseguir garantias para esses financiamentos. Uma ESCO, muitas vezes, principalmente operando por um contrato de performance, teria que ter uma capacidade financeira para investir e, eventualmente, comprar equipamentos e começar o período de investimento e de implantação, e aí precisaria de um financiamento para conseguir fazer esses investimentos, e muitos bancos pedem garantias reais, fianças bancárias, e isso acaba trazendo um custo extra, um custo adicional e uma barreira de acesso ao crédito. Então, esse produto de garantia, ele visa suprir esse problema da dificuldade de apresentar garantias. A garantia seria dada pelo BNDES instantaneamente, né, cumpridos algumas exigências aqui que eu vou mencionar. E ele está voltado para projetos de 50 mil até 3 milhões de reais. Ele pode cobrir até 80% do principal, então garantir 80% do financiamento. Pode ser dispensada, aí é uma garantia real, ou outras garantias, né, que aí é critério da instituição financeira, e com um prazo de pagamento aí de 12 a 84 meses e carência de 24 meses. A gente está num processo ainda piloto, né, experimentando o mercado, desenvolvendo o produto, fazendo ajustes. No momento, a gente está com 6 bancos credenciados, o ABC, o Banrisul, o BTG Pactual, o Cressol, Banco Safra e Banco Votorantim. Então, todos esses 6 bancos estão credenciados a operar esse produto de garantias, e não é obrigatório usar uma linha de financiamento do BNDES, pode ser uma linha de crédito da própria instituição, e eles podem usar o recurso do UFG Energia como garantia para esses empréstimos desses recursos. Então, o processo ele funciona... Desculpa, apertei o botão errado. Pode voltar aí a apresentação? Obrigado. Aqui tem a instituição financeira, né, que é o operacionalizador do produto. Então, ao receber aqui os projetos de eficiência energética, tem um processo de análise dessa instituição financeira, ela vai fazer a análise do crédito a ser concedido, e o financiamento pode ter a garantia do fundo garantidor, do UFG Energia. Esse projeto, ele, de preferência, né, ele tem que ter tido, anteriormente à apresentação junto à instituição financeira, um diagnóstico energético para se ter informações sobre qual é o gasto energético daquela empresa, daquele cliente que vai ser o beneficiário, e quanto de economia de energia se estima com as ações de eficiência energética que está no projeto. Então, essas informações elas já têm que ter sido levantadas para que seja preenchido no questionário de avaliação de risco e elegibilidade do UFG Energia, para que a garantia seja outorgada. Então, de preferência, o cliente final, ou a ESCO que estiver conduzindo esse projeto, precisa fazer esse diagnóstico antes de se dirigir à instituição financeira e, através desse questionário que está na internet, na página do BNDES, conseguir já uma aprovação da garantia previamente, né, até o primeiro contato com a instituição financeira. Então,
a instituição financeira aprovando, fazendo a análise do financiamento, ela recebe a outorga da garantia pelo FG Energia, tudo isso é via sistema, é automático. E aí, à medida que as garantias vão sendo concedidas, vão sendo empenhados os recursos aqui que estão sendo administrados pelo BNDES, que vieram das instituições que aportaram recursos a esse fundo. A gente está com os recursos do Procel atualmente, mas estamos captando também recursos de outras instituições financeiras da Alemanha e outros fundos internacionais para aumentar a capacidade de geração de garantias do fundo FG Energia. Bom, aqui é o processo, né, que eu já comecei a detalhar, mas tudo começa com a avaliação da elegibilidade do projeto, e aí o tomador de crédito, seja a ESCO, seja a própria empresa beneficiária, preenche esse questionário eletrônico, que está lá no site do BNDES, então basta colocar FG Energia na busca lá do site do BNDES, ou navegar pelos produtos de garantia, ou até usar um buscador da internet com FG Energia, vai parar numa página lá do banco, onde tem o link para preencher o questionário, outros materiais sobre o produto, ferramentas como planilhas para auxiliar aqueles que não têm tanto conhecimento no cálculo das economias de energia, para fazer uma primeira modelagem do projeto, e aí sim conseguir, né, com as informações, né, do diagnóstico de energia e das ações de eficiência energética, conseguir fazer o preenchimento do questionário eletrônico, que tem uma lógica lá de aprovação, e aí, se for aprovado, né, de acordo com os critérios lá que a gente estabeleceu, ele fica elegível, ele já recebe lá um código, recebe por e-mail também, no e-mail informado, um documento, né, com todas as respostas, com todo o diagnóstico feito, com as informações, e com esse documento ele pode procurar um daqueles 6 agentes financeiros já credenciados para continuar o processo, né, de financiamento com o uso da garantia que já está pré-aprovada pelo BNDES. E aí o agente financeiro faz essa avaliação de crédito, verifica lá se o preenchimento do questionário realmente atende às regras, né? Ele valida aquilo que está preenchido com o que vai ser detalhado sobre o projeto, e com a documentação adicional, né, do questionário. O questionário ele só precisa estar assinado pelo representante legal da empresa e por um responsável técnico. E também com os demais documentos para formalização do crédito, a empresa consegue o financiamento com a garantia outorgada pelo FG Energia, sem a necessidade de apresentar garantias adicionais. Depois tem com a liberação do crédito, tem uma cobrança de 1% de encargo de concessão de garantia, que é o único custo associado a essa garantia. E aí, aqui, para esclarecer um pouco mais, nessas questões de elegibilidade, esse projeto ele precisa estar associado realmente a ações que gerem economia de energia. Então, não pode ser simplesmente a instalação de painéis fotovoltaicos, geração de energia renovável ou armazenamento por bateria, pura e simplesmente. Então, tem que ter alguma ação, podem ter esses elementos, mas precisa ter também ações que gerem economia de energia. Não adianta só gerar economia na conta, no custo final, mas precisa ter economia energética, elétrica, propriamente dita. Então, acho que essa era a última apresentação. Esse e-mail aí é uma caixa institucional do BNDES para tirar dúvidas, dar feedback, fazer qualquer tipo de solicitação para a gente chega direto para a gente lá, e estou à disposição aí para qualquer questão. Obrigado.
Obrigado, Renato. Agora, eu vou passar a palavra aqui para o Luiz. E acho que vai fazer até junto, né? Tá bom. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecer à ABESCO, pela oportunidade de tratarmos desse tema, que acredito ser muito importante, para o setor de eficiência energética, para o assunto que a gente vem tratando. Acho que o desenvolvimento de projetos de eficiência energética sem mecanismos financeiros, para conseguir implementar esses projetos, para a gente conseguir avançar na implementação de projetos, ele por si só, não é suficiente. Tá? Ontem, para quem esteve presente aqui ontem, o Rodolfo Pinheiro, do Senai, apresentou um pouco do programa Potencialize. Ele falou um pouco mais no ponto de vista do Senai, qual que é a participação do Senai no programa. A ideia aqui é apresentar um pouco, de maneira geral, o programa, por que ele surgiu, e por que ele é voltado para a indústria também, e direcionar isso para a questão dos mecanismos financeiros. Tá? Então, o programa Potencialize ele é voltado para projetos de eficiência energética, para o desenvolvimento de investimentos de eficiência energética na indústria. E, basicamente, por que a escolha foi a indústria, inicialmente, e por que o Estado de São Paulo? Bom, o foco inicial se deve pela participação da indústria no consumo de energia, tanto a parte de consumo de combustíveis, como a questão de eletricidade. Se pegarmos aqui, compararmos o parque industrial brasileiro com outros países, a gente tem uma média de idade aí de em torno de 20 anos dos equipamentos. Se compararmos, por exemplo, com o da Alemanha, a gente tem lá uma média de 6, 7 anos de idade, ao parque industrial da Alemanha. Se formos para outros estados, com região norte, nordeste, talvez essa quantidade de anos, esse tempo de vida dos equipamentos seja ainda maior, e para PMEs, talvez também esse número seja maior. Então, assim, temos um potencial muito grande de redução do consumo de energia, ou, consequentemente, de economia, tanto financeira como a questão de mitigação de gases de efeito estufa, que o programa tem esse foco. E, desde o início, desde a sua concepção, o programa tem recebido feedback de bancos, com interesse em financiar projetos de eficiência energética. Só que, para isso, a gente sabe que existem muitas barreiras. E o Renato apresentou algumas delas aqui. Então, o programa Potencialize ele vem no intuito justamente de mitigar essas barreiras. Ele tem um prazo para se encerrar, mas o intuito é justamente de que isso seja dado continuidade pelos parceiros, dentre eles a ABESCO, dentre eles o próprio BNDES, o Desenvolve São Paulo. E, assim, além de tudo, temos tecnologias já disponíveis, fornecedores aí, habilitados a apresentar equipamentos eficientes. Talvez falte no mercado algo mais claro do que é um equipamento eficiente. Bom, os principais objetivos do programa. Aqui no estado de São Paulo, a gente visa justamente destravar investimentos de projetos de eficiência energética. Então, a gente tem uma perspectiva mais prática no estado de São Paulo, realmente desenvolver projetos de eficiência energética e possivelmente financiá-los através dos bancos. E, a nível nacional, fomentar o crescimento do mercado de eficiência energética como um todo. Esse programa ele é patrocinado, os doadores do programa, eles fizeram esse patrocínio, essa doação através da NAMA Facility, que é um instrumento internacional voltado para projetos que visam redução de emissões. Então, projetos em vários setores, não só a eficiência energética. Ele passou por todo um processo de seleção na sua aprovação dos recursos. Temos vários parceiros no Brasil, a nível nacional aí, de governo federal, o principal parceiro político, digamos assim, do programa é o Ministério de Minas e Energia.
né, do ponto de vista mais técnico, temos a própria ABESCO, né, que é parceira do programa, e o Senai, principalmente aqui o Senai de São Paulo, que vem auxiliando a gente também na questão da implementação dos projetos. No setor financeiro, né, os principais parceiros a nível nacional é o próprio BNDES e o Desenvolve São Paulo, aqui pelo Estado de São Paulo. Bom, aqui só apresentando os principais componentes do programa, e aí eu vou focar muito na questão financeira, né? Mas a gente tem, isoladamente, a questão financeira não se resolve, né? A gente entende que as barreiras, elas não só, né, são financeiras, elas envolvem a questão de conscientização, de capacitação de especialistas, e envolvem outros itens que estão compostos nesses componentes, né, que são 3, basicamente, né, a parte de conscientização, capacitação e subsídios para a implementação de projetos, a mitigação de riscos financeiros e técnicos. Então, financeiros, a gente já falou aqui, o Renato do UFG Energia, né, é um dos fundos, né, que foram lançados a nível nacional, né. A gente tem também um fundo que o Bruno vai apresentar, que é o Fundo Garantidor do Desenvolve, voltado também para a eficiência energética, e está mais vinculado diretamente aqui ao Estado de São Paulo. Temos um catálogo de tecnologias que foi desenvolvido pelo programa também, e um processo de patentação e validação de projetos, né. A gente precisa traduzir esses projetos de eficiência energética para os bancos,